Olá pessoal, sexta 20, praticamente é início de sábado, e a gente está aqui para demonstrar para você sempre comportamento do fluxo estrangeiro. E ocasionalmente a gente também demonstra para vocês o ambiente do comportamento do preço do nosso mercado frente ao nosso principal benchmark, que é o nosso Ibovespa. Temos aqui gráfico semanal do Ibovespa, a gente já acompanha esse gráfico aqui há mais de ano no conteúdo do canal, e sempre quando tem alguma informação relevante, a gente publica para vocês aqui dentro dos nossos vídeos. Inclusive, a gente tem aqui, nesse gráfico semanal, uma projeção e uma extensão de Fibonacci, sendo que a gente pegou da primeira perna, 60 mil pontos, a gente parou nos 88, ou seja, 28 mil pontos para cima. A partir do recuo para o 69, 28 mil pontos para cima, praticamente 97. Chegou a bater nessa região de 97 no início de 2019, depois a gente teve um recuo. Nesse recuo a gente retomou a movimentação de alta e a gente chegou a bater praticamente no objetivo dos 107 mil pontos. Na semana do dia 8 de julho a gente bateu 106.650 como máxima. Depois disso, ambiente corretivo e novamente, pessoal, dá só uma olhada que está aqui com fundo em rosa, é a região de maior briga em relação ao Fibonacci, 0,382 e 618. Foi assim no passado, início do ano passado, região de briga, e também no início desse ano. Quando a gente teve um recuo, olha onde que a gente veio parar, pessoal. Na correção, exatamente aqui, no início de setembro, no final de agosto, 382 em relação a essa movimentação. De lá para cá, 4 semanas consecutivas de alta, e a gente está batendo no patamar de fechamento com maior nível de preços para o nosso Ibovespa em relação ao nosso mercado. E isso corrobora com o que, pessoal? A gente tem aqui, sempre, semana após semana, divulgado para vocês como eles são eficientes, porque a gente acompanha por duas frentes, fluxo oficial e também as corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Olha nessa semana, pessoal, 19 milhões e 900 de projeção de lucro, sendo que a gente está batendo aí praticamente 3 anos. Nessa semana, quase que 3 anos e 2 meses. Olha a quantidade de semanas que eles são vencedores. E isso a gente tem base estatística para poder comentar com vocês, porque a gente está completando nessa semana 166 semanas desse acompanhamento, 128 delas para esse fluxo, mesmo sentido, uma taxa de acerto de mais de 77% dentro do nosso mercado. Por isso que a gente não cansa de comentar. Se você estiver passando por aqui e queira ficar craque na movimentação do fluxo estrangeiro, onde ocorrem as pressões, você pode se inscrever no conteúdo do canal, deixar o seu sino de notificação ativado e também deixar o seu like para ajudar a fortalecer esse conteúdo para chegar a mais pessoas, principalmente físicas, que atuam no mercado financeiro. Portanto, a gente vai começar o vídeo de hoje logo após a nossa vinheta para poder demonstrar para vocês a movimentação que eles fizeram em relação aos nossos ativos durante essa semana. Bora lá! Pessoal, olha que interessante o comportamento deles no nosso mercado durante essa semana. As corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado tiveram um fluxo comprador muito pujante no mercado à vista, 1 bilhão e 400. O Ibovespa encerrando essa quarta semana de alta, 1,27. E dá uma olhada no Ibovespa futuro, pessoal. Ponta vendedora de 1 bilhão e 600 dentro do nosso mercado. Vou, inclusive, mudar a ordem do vídeo, porque eu vou comentar com vocês em relação também ao mercado futuro, já no início desse vídeo. Dólar comercial encerrando a semana com uma forte valorização, 4,15 em relação à cotação do comercial, e eles ainda com uma ponta compradora na semana de 8 milhões. Dá uma olhada aqui entre os principais mercados pelo mundo, predominância de baixa para as bolsas americanas, ambiente misto para as bolsas europeias e ambiente predominantemente de baixa para as asiáticas. Então, o mundo na média caiu na semana 0,39 e a gente subiu 1,27. Calçado pelo fluxo de longo prazo. Renato, por que fluxo de longo prazo? Porque ninguém compra uma ação com prazo de vencimento, pessoal. Agora, no mercado futuro, o índice vence a cada 2 meses e o dólar todos os meses. Vamos dar uma olhada aqui para vocês perceberem a eficiência que eles tiveram no mercado futuro. Vocês estão lembrados
que a gente estava comentando com vocês que na semana passada o nosso mercado estava com ambiente de valorização dos preços e eles já estavam fazendo o quê? Colocando lucro no bolso em relação à movimentação semanal para o índice futuro. Essa linha verde aqui é o fluxo acumulado para esse contrato V de viagem para o nosso índice futuro. Quando o mercado estava derretendo lá no início do contrato, o que eles fizeram? Quando o mercado derreteu, compraram a rodo, ou seja, botaram o médio lá embaixo. Quando o mercado teve uma recuperação, o que aconteceu? 3 semanas de ambiente comprador por parte deles. Você que é novo no conteúdo do canal, cada bolinha dessa aqui é o fechamento de cada semana. Então você consegue ver como que ficou o fechamento dessas 3 semanas, o ambiente de compra na semana passada. Ambiente vendedor, aproveitando a alta do mercado, e dá uma olhada nessa semana, pessoal. Venderam tudo e chegaram a ficar com quase 2 bilhões de reais nesse contrato V do índice futuro. E no pregão de hoje, pessoal, venderam a rodo 700 milhões de reais, inclusive invertendo toda a ponta compradora que eles tiveram para esse contrato do índice futuro, com uma projeção de lucro, pessoal, de mais de 50 milhões de reais. Isso é expertise pura que eles têm em relação ao nosso mercado. Olha aqui o que eles fizeram também para a moeda americana, porque o nosso mercado estava subindo e a moeda americana simplesmente também forte valorização. Só que a gente conseguiu comentar com vocês, inclusive no vídeo da semana passada, a gente já estava falando, pessoal, 2 semanas de ambiente comprador por parte deles na moeda americana. A gente precisa ficar muito atento. O que aconteceu nessa semana, pessoal? O dólar estourou. E eles já estavam comprados lá embaixo, quando a moeda americana estava caindo. Eles já estavam fazendo na primeira semana o primeiro movimento comprador por parte deles. Na segunda semana o dólar ficou bem próximo do 0 a 0. Eles continuaram no ambiente comprador. E agora eles simplesmente estourou a moeda americana e eles aproveitaram principalmente no pregão de hoje. Dá uma olhada, pessoal, somente no pregão de hoje, 24 milhões de ponta vendedora. Colocaram só nesse movimento de hoje uma projeção de lucro de quase 20 milhões de reais pelo preço médio em relação ao dólar futuro. Isso a gente tem muito orgulho para poder comentar com vocês a expertise que eles têm do nosso mercado, principalmente aí o mercado futuro e também o mercado à vista, como a gente olha sempre com vocês aqui no conteúdo do canal. Portanto, dá só uma olhada que no mercado à vista, olha o grau de eficiência por parte deles, pessoal. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram projeção de lucros em 16 deles. Nosso Ibovespa com a 5ª melhor performance. Agora, eu gostaria só de alertar vocês o seguinte, ó, se a gente for colocar só o fluxo dos setores, dá só uma olhada que os índices que eles mais compraram na semana fazem parte de índices amplos e índices de peso, carbono eficiente, materiais básicos e índice financeiro. E quais os índices da semana que eles sentaram a mamona na venda, pessoal? Os índices que não são tão amplos: industrial, small caps, setor elétrico com utilidade pública, consumo e também imobiliário. E a gente vai conseguir, inclusive, debater com vocês que setores de consumo que teve fluxo vendedor na semana, projeção de lucro, certo? E é isso que a gente está comentando com vocês em relação no conteúdo do canal. Setor de small caps que tiveram ponta vendedora também tiveram lucro. Primeiro vamos dar uma olhada no Ibovespa. Olha que interessante. Dos 15 de ponta compradora, 1,42 de média de valorização contra os 15 de ponta vendedora, 0,66. Ou seja, quando eles ajudam a empurrar, sobe mais rápido. Quando eles ajudam a pressionar para baixo, sobe, mas é uma alta mais amarrada. Carro-chefe de compras da semana, as ações preferenciais de Petrobras, essa crise aí do petróleo, enfiaram a mamona na compra, lembrando que na semana passada também o ativo tinha subido dentro do nosso mercado, eles já estavam como ponta compradora mais pujante, e nessa semana novamente. Lembrando que o destaque que a gente teve aqui na semana, pessoal, exatamente as ações de Cielo. Cielo aí com uma alta de quase 10%. Se vocês passarem para os vídeos anteriores no conteúdo do canal, em algum dos vídeos a gente chegou a comentar com vocês, pessoal, estancaram vendas de longo no ativo dentro do nosso mercado. E o ativo, que teve uma depreciação de preços muito forte, já está começando a ter uma valorização em relação à movimentação, e eles também empurrando
com movimentação compradora. Na outra ponta, pessoal, carro-chefe de vendas, JBS. Pô, Renato, mas JBS subiu 3,59 na semana. Ok, mas se você vê o conteúdo do canal, a gente já falou aqui diversas vezes que JBS tem fluxo comprador de longo por parte deles no ativo. Ou seja, nada mais justo que eles pegaram uma partezinha quando o ativo subiu consideravelmente para colocar o quê? Lucro no bolso. Agora, o destaque de ponta vendedora, dá uma olhada, pessoal. ELET 6 e ELET 3, no caso ELET 3 caindo quase 8%. Se você olhar nos vídeos das semanas anteriores, a gente está comentando com vocês, ó, estão colocando ELET 3 de lucro no bolso, ELET 6 e ELET 3, lucro no bolso, setor elétrico aí dentro do nosso mercado. E lembrando, né, pessoal, que agora a gente está com a nova composição da carteira do Ibovespa. 68 ativos que foram adicionados aí, BTG e também Intermédica. No caso de BTG não figurou aqui porque teve fluxo comprador por parte deles nessa semana, mas não foi inferior aqui aos 31 milhões, que foi o menor fluxo de Magazine Luiza de ponta compradora, só que no caso de Intermédica, fluxo vendedor. Fiquem atentos porque Intermédica nessa semana subiu mais de 2%, só que no mês de setembro, Intermédica ainda está acumulando desvalorização de quase 5% dentro do nosso mercado, ou seja, Intermédica subindo e eles não participando dessa movimentação. E vamos comentar com vocês aqui exatamente como a gente comentou lá em relação à eficiência. Pessoal, índice de consumo, eles tiveram o quê? Uma ponta vendedora, 58 milhões, só com uma projeção de lucro. Por quê? Os ativos que eles tiveram numa ponta compradora, 4,38 de valorização contra 3,31 de ponta vendedora. Subiram também, só que subiram menos. E quais foram os destaques, pessoal? B2W, 28 milhões, B2W subindo mais de 13,8%. Olha aqui, as ações de Marfrig, pessoal, subindo mais de 14% dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada tinha sido o ativo que mais tinha subido, eles atuando numa ponta compradora. Nessa semana, novamente, o ativo com uma alta expressiva e eles atuando numa ponta compradora dentro do nosso mercado. Então, isso faz uma diferença. Olha o setor de Small Caps, pessoal. Small Caps também eles venderam quase 100 milhões. Mas dá uma olhada. De Small Caps de ponta compradora, 4,08 de valorização média dos ativos que eles tomaram e os ativos que eles bateram 1,37. Quais são os destaques aqui? A gente teve como carro-chefe as ações de BIF, mais de 8%, 13 milhões. Pô, Renato, mas 13 milhões é muito pouco. Sim, pessoal. Quando a gente foge dos ativos do Ibovespa, o fluxo não é tão pujante assim. Por quê? Porque os grandes fundos têm muitas regras para poder operar o nosso mercado. As ações da Lynx, olha aqui, pessoal, mais de 8% de valorização. E isso que a gente está demonstrando para vocês. Iguatemi, mais de 8% de valorização. Dá uma olhada, pessoal, as ações de Gol. Gol caindo mais de 4%. Banco Pan caindo mais de 11%, destaque aqui de ponta vendedora. Portanto, é isso que a gente comenta com vocês aqui no conteúdo do canal, que eles fazem dinheiro, mesmo numa ponta vendedora, eles conseguem lucrar muito mais nos ativos que eles tomam e fazer a movimentação menor de valorização nos ativos que eles estão batendo. Bom, vou comentar com vocês aqui aquele nosso quadro onde que a gente coloca os 8 grandes grupos de ativos que fazem parte do Ibovespa. A gente tem aqui financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível. A gente tem aqui serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicações. Se você é novo no conteúdo do canal, todos esses ativos fazem parte do Ibovespa. E a gente consegue digerir isso e colocar em 8 grandes grupos. No setor financeiro, lembra que a gente comentou? BTG agora já está figurando dentro do nosso índice Ibovespa. Nessa semana, barrinha amarela acima do zero, fluxo comprador e o ativo subindo aí 4,25 na semana. Agora, dá uma olhada, pessoal. As ações de Cielo, que a gente já tinha visto como destaque, e as ações, pessoal, de RBR. Na semana passada, simplesmente tinha sido o ativo que eles mais tomaram no setor financeiro. Por isso que eu falo, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês fiquem craques. Pessoal, aqui não tem espaço para parasita. É trabalho, anotem. Fiquem atentos onde que tem as pressões. E a RBR já tinha subido na semana passada, só que muito pouco. Só que o ativo que eles tinham mais tomado dentro do nosso mercado, e nessa semana, a RBR com uma valorização de quase 8%. É muito top a gente poder contribuir com vocês em relação a essas pressões. Com relação ao setor de shopping center, a gente teve Multiplan, ponta compradora nessa semana por parte deles, com maior alta, 10,60, e também as ações de Iguatemi
com uma alta de 8,28. Aí você vai e comenta, pô Renato, a gente tem essas duas e as ações de BR Malls, eles atuaram numa ponta vendedora. Sim, não participaram da alta em relação às ações de BR Malls, ok? Se a gente verificar aqui no setor de consumo, pessoal, aqui a gente comentou lá, né? A gente faz parte do setor de small caps, B2W, uma alta expressiva e muito pujante dentro do nosso mercado, e também Marfrig, uma alta expressiva muito pujante no nosso mercado. Lembrando que na semana passada, B2W tinha tido uma queda de mais de 8% dentro do nosso mercado, pessoal. Foi a pior queda do setor de consumo, e na semana passada, sabe o que eles estavam fazendo? Tomando as ações da companhia. Nessa semana o ativo vai e sobe mais de 13% dentro do nosso mercado. No setor de materiais básicos, na semana passada, a gente viu que eles tomaram com muita força as ações de Vale, inclusive já vem de 4 semanas. Nessa semana Vale caiu, continuaram a tomar. Ponta compradora no ativo aí, já há algum tempo dentro do nosso mercado, não participaram dessa movimentação corretiva do ativo para essa semana. Se a gente verificar aqui, as ações de BRAP da controladora tiveram uma ponta compradora também e o ativo subiu. Em relação ao setor de siderurgia, ponta vendedora aqui para as ações de Goal e ponta vendedora para as ações de CSN, ok? Os ativos com ambiente de correção, e eles aliviaram ponta compradora aqui em relação às ações de Gerdau. Em relação às ações de Suzano, que na semana passada tinha subido mais de 10%, nessa semana encerrou a semana caindo 4,20 e eles não participaram, continuaram essa ponta compradora. Lembrando que Suzano tinha, pessoal, uma ponta vendedora muito forte. Na semana passada deram as caras, o ativo subiu 12, nessa semana corrigiu 4, eles não participaram dessa alta, continuaram a acumular ponta compradora por parte deles no ativo. Em relação aqui no óleo, gás e biocombustível, a gente tinha comentado com vocês, né? Petrobras, na semana passada eles já tinham tomado bem os ativos preferenciais da companhia, nessa semana também novamente, o ativo fechando aí bem próximo do 0 a 0. E em relação aos ativos o ativo da Ultrapar, na semana passada o Ultrapar tinha encerrado com desvalorização, eles estavam tomando, nessa semana o ativo subiu aí e eles também continuaram essa ponta compradora. Aqui no setor de serviços públicos é o que a gente estava comentando com vocês, né? Já estavam saindo de Elet 3 na semana passada, Elet 3, não só na semana passada, tá pessoal? Já tem algum tempo aí que esse ambiente de venda por parte deles na companhia já existe. Na semana passada, inclusive, a gente comentou com vocês que Equatorial estava subindo, eles não estavam participando. Nessa semana novamente está subindo, eles não participaram. Participaram na semana passada das ações de Eng numa ponta vendedora, não participando da alta, só que nessa semana eles participaram da alta em relação às ações da companhia. Dá uma olhada no setor industrial, a gente teve na semana passada a Azul com uma pressão compradora por parte deles muito pujante, pessoal. Inclusive foi a maior ponta compradora do setor industrial na semana passada. E nessa semana a segunda maior venda. Ou seja, empurraram para cima e empurraram para baixo. Lembra que a gente comenta com vocês direto que Gol é muito aderente ao fluxo? E nessa semana também, né? No caso aqui, Gol, ponta vendedora, sendo que na semana passada o Gol já estava subindo. E o que eles estavam fazendo? Estavam batendo em Gol. Ou seja, na semana passada eles estavam tomando Azul, batendo em Gol, Gol subindo menos do que Azul. Nessa semana, ambas, ponta vendedora Futebol Clube, ajudando na desvalorização do ativo. E lembrando que as ações de CCR, que na semana passada estava caindo, eles estavam comprando, pessoal. Olha aqui, CCR nessa semana com uma alta superior a 4% dentro do nosso mercado. Se a gente pular aqui no setor de saúde, se vocês perceberem no vídeo da semana passada, eles estavam com ponta compradora, tanto nas ações de hipermarcas, quanto também de Qualicorp. E na semana passada, a Qualicorp, inclusive, teve a maior desvalorização do setor. Olha nessa semana, pessoal, subindo mais de 4% dentro do nosso mercado. Isso é muito top a gente poder passar para vocês no conteúdo do canal. E para fechar esse conteúdo top, olha no vídeo da semana passada que eles tomaram muito mais as ações de Vivo do que TIM. Inclusive a gente comentou que não era uma coisa usual, porque Vivo tinha inclusive caído mais do que as ações de TIM. Olha o resultado nessa semana, pessoal. Vivo simplesmente aí com uma alta superior a 5% dentro do nosso mercado. E essa movimentação que eles fizeram na semana passada refletindo nessa movimentação dessa semana, sendo que TIM na semana passada tomaram um pouquinho e o ativo subiu, nessa semana tomaram mais um pouco também, o ativo subiu. Lembrando mais uma vez, pessoal, o nosso canal não é
call de compra, o nosso canal não é call de venda. Eu falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque sempre em opinião própria, com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco para o mercado financeiro. Novamente eu lembro, a estrutura do nosso canal acompanha o fluxo oficial estrangeiro pelo segmento BMF e também segmento Bovespa. Tem lá no nosso site, o link está na descrição, coluna à esquerda, você acompanha. Todos os dias à noite são atualizados os dados do mercado à vista, por regra da Bolsa, 2 dias úteis de atraso, e os dados dos contratos futuros todos os dias na madrugada. Se você acessar de manhã, você já tem os dados do dia anterior. Lembrando que na sexta a Bolsa está divulgando somente no domingo à tarde e à noite. Aqui embaixo a gente tem o que a gente tem de melhor para vocês, que a gente consegue entregar e varrer todo o mercado. Fluxo por parte dos corretores estrangeiros que operam no nosso mercado. A gente varre tanto o Ibovespa setores quanto no mercado futuro para o índice e para o dólar. Portanto, mais uma vez, isso já é jargão do conteúdo do canal. Se você é inscrito, já chega, senta o pé na porta e já deixa o seu like. Agora, eu vou passar para vocês para o nosso fluxo oficial, pessoal. Antes disso, eu vou só comentar com vocês aqui o nosso gráfico de valorização dos índices setoriais. Lembra que a gente estava comentando com vocês? No caso aqui a gente comentou Small Caps, consumo, foram os índices que mais subiram na semana e o imobiliário que mais subiu. Inclusive eu vou abrir uma exceção aqui no conteúdo do vídeo e vou mostrar para vocês o índice, além dos Small Caps que a gente já comentou com vocês, vou comentar com vocês o índice imobiliário. Pô, Renato, mas aí eles perderam dinheiro porque ficaram com 28 milhões. Ok, porque os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora subiram um pouco mais. Agora, pessoal, olha o setor imobiliário. A gente teve aqui exatamente, ó, Multiplan, Iguatemi. Olha aqui, as ações de Log subindo mais de 10%. E na outra ponta, que eles não participaram da alta, exatamente aqui as ações de IBR e Maus e também as ações de Gafisa. Subiram mais de 11% no nosso mercado, só que eles não participaram da ponta vendedora. Renato, o volume é pequeno? Sim. Por quê? A gente foge dos ativos do Ibovespa. Beleza? Que aí a gente já paga a dívida com vocês em relação a esses setores, em relação a essa variação dos índices setoriais. Então, a gente teve aqui materiais básicos durante essa semana, o índice que mais caiu, por quê? Muito impulsionado pela movimentação que a gente viu aí de Vale também pelas ações de Suzano. Bom, a gente vai comentar aqui com vocês do fluxo oficial estrangeiro, porque a gente tem aí uma boa notícia, pessoal. Olha que interessante. Depois de tanta venda que eles tiveram no nosso mercado, na semana passada a gente conseguiu perceber que eles tinham praticamente aí ficado de lado. Aqui é o fluxo oficial estrangeiro e o nosso Ibovespa. Olha o que aconteceu, pessoal. Olha essa ponta aqui, curva compradora. Se a gente verificar aqui, ó, eles chegaram a ficar num pico de quase 26 bi naquele acumulado e agora quase 24. Ou seja, compraram cerca de 2 bilhões de reais. Lembra que o fluxo das corretoras estrangeiras nessa semana foram 1 bilhão e 400? Isso a gente tem muito orgulho de poder passar para vocês, porque os dois são muito aderentes. Sendo que o fluxo das corretoras estrangeiras eu tenho em tempo real. Inclusive, peço para as pessoas que tiverem maior interesse, tem aí na descrição o formulário, preencha que eu entro em contato, mas não neura, dentro da minha disponibilidade, beleza? Então, pessoal, olha aqui, a gente tratou de traçar no nosso último vídeo exatamente essa linha horizontal aqui, do fluxo das corretoras estrangeiras, que estava bem próximo do fundo que tiveram lá no final do ano passado, antes do nosso mercado estourar em janeiro. Eles já estavam comprando, ou seja, ambiente de zeragem de vendas. Chegaram a ficar quase perto desse patamar e ambiente comprador novamente, também sendo impulsionado do fluxo oficial. Lembrando que o fluxo oficial ainda falta computar os dados do pregão de quinta e sexta-feira, e a gente está sempre acompanhando os dois aqui no conteúdo do canal. Agora, eu não poderia terminar o vídeo de hoje, pessoal, sem dar um puxão de orelha, mas muito forte. Dá só uma olhada como é que a gente está no mês de setembro em relação ao fluxo oficial estrangeiro e ao fluxo do investidor pessoa física, pessoal. É muito ruim eu comentar isso com vocês aqui no conteúdo do canal. Não gostaria de jeito nenhum. Por isso que eu peço para que as pessoas venham conhecer o nosso conteúdo, para vocês poderem ficar craques nas pressões que eles fazem no nosso mercado. Olha aqui o que aconteceu. Aqui na linha branca o Ibovespa, na linha verde o fluxo do investidor estrangeiro e na linha amarela o fluxo do investidor pessoa física em setembro. Nos dois primeiros pregões de setembro, a gente caiu 2%
no acumulado. No primeiro dia de setembro, o investidor pessoa física comprou um pouquinho. No segundo, comprou um pouco mais com o mercado derretendo. Quando chegou no terceiro pregão de setembro, eles chegaram a acumular um pouco mais aqui de 500 milhões de compras. No terceiro pregão, quando a nossa bolsa subiu de acumulado de 0,2 para 0,60 negativo ainda, o investidor pessoa física vendeu tudo. Ou seja, a gente nem sabe se aquele cara que comprou aqui na primeira ou na segunda leva chegou a comprar com um preço mais alto do que vendeu tudo. Ou seja, entre 2,09 e 0,6 teve uma movimentação de ganho de quanto, pessoal? 1,40%. Só que agora deixou de ganhar de 0,6 até 3,64 que a gente está subindo nesse mês de setembro. Se você pegar menos 0,6 mais 3,64, 4,20, pessoal. O nosso mercado subindo 4,20. Olha a linha amarela abaixo do zero. Fluxo do investidor pessoa física abaixo do zero o tempo inteiro. Não está aproveitando absolutamente nada. E mais uma vez eu falo, pessoal, isso eu estou dizendo no ambiente trading. Eu não estou falando de investimento. Por isso que vai um puxão de orelha. Eu não consigo ficar calado com vocês. Se você está acompanhando o conteúdo do canal, se você quer entrar no mercado no ambiente trading, por favor, aprenda como que você pode pegar um movimento de alta lindo do nosso Ibovespa, empurrado pela movimentação do fluxo estrangeiro, e o investidor pessoa física não participando de nada. Se participou de uma alta aqui, ó, para colocar lucro no bolso, foi de 1,4 e deixou de lucrar aqui 4,20 depois. Se pegou, porque a gente não sabe nem se o cara que comprou aqui, se ele comprou com médio aqui em cima e que de repente na hora que começou a subir, ele já zerou com o médio sem estar nem para frente no médio. Então, eu não poderia deixar de comentar com vocês, porque é muito ruim as pessoas físicas no mercado financeiro serem trituradas, pessoal. Infelizmente, ninguém escancara isso no conteúdo do sistema. Infelizmente, é assim que funciona e no nosso canal a gente solta o verbo. Pessoal, fique atento. Operem o que vocês veem em relação à movimentação do preço. Não sejam os eternos pé trocados que a gente fala no conteúdo do canal. E isso corrobora exatamente com essa movimentação que a gente viu aqui. Toda a nossa alta em relação ao nosso mercado, de 90 até 103 mil pontos, olha a linha laranja do investidor pessoa física vendendo o tempo todo. Ah, Renato, mas isso daqui é buy and hold. Tudo bem, pode até ser. Mas como que você vende entre 90 e 103 e depois você recompra tudo entre 103 e 96? Tem alguma coisa errada. Se você está recomprando entre 106 e 96, você está recomprando mais caro do que está lá embaixo. Isso para mim não é buy and hold, pessoal. Desculpa estar comentando com vocês, mas aqui é papo reto, tá? E agora o fluxo do investidor pessoa física abaixo da linha pontilhada. Mais uma incidência que o mercado pode realmente andar. Por quê? Quando fica acima da linha pontilhada, o mercado tem uma correção. Ou seja, o mercado está caindo, investidor pessoa física está comprando no ambiente trade e levando taco. Por que eu comento isso? Porque a gente tem aquele outro gráfico. Olha aqui, pessoal. Olha como que é indecente se eu colocar só em investidor pessoa física. Toda alta estava vendendo, não aproveitou nada. Toda queda estava comprando, não aproveitou nada. Agora, o mercado em alta está vendendo, não aproveitou nada. Eu estou falando no ambiente trading, pessoal. Não estou falando no ambiente de investimento. Porque aí se você falar, ah, Renato, mas no ambiente trading, ele pode fazer um swing trade. Eu vou falar, mas peraí, swing trade de 2 meses? Eu não sei se isso daí é swing trade, né? Podia ser um position mais longo? Podia ser. Até aí que vai. Agora, eu sei que as pessoas que assistem semanalmente o conteúdo do canal, não são todas que são de perfil de position trade. Tá? Ok? Então fica só essa dica mesmo aqui no conteúdo do canal, porque é muito ruim. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, sobre o fluxo estrangeiro, a gente tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada, que quando eles começaram a vender, essa última leva de vendas muito forte que eles tiveram,
foi quando o nosso mercado estava batendo 103.800. E o mercado agora começou a ultrapassar esses 103.800. E dá uma olhada na bolinha deles aqui, pessoal. Quando eles começaram, no fundo do mercado, estava lá em 96, agora eles já estão acima desse patamar. Ou seja, muito em função porque o preço está acima dos 103.800. Ou seja, ardeu, né? Como se fosse uma posição vendida, ardeu, eles estão recomprando. Ok? Vamos ficar muito atento. É claro que o fluxo de longo prazo deles no nosso mercado ainda é comprador, mas estão utilizando aí praticamente os últimos 2 anos, praticamente aí, de uma ponta vendedora bem expressiva dentro do nosso mercado, e a função do nosso canal é deixá-los sempre alertas em relação a esses movimentos que eles fazem em relação ao nosso mercado. Para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez, pessoal. Olha que show! A gente já está batendo quase 9.500 novos inscritos do conteúdo do canal. Nessa semana, quase 100 novos inscritos. Seja você muito bem-vindo. O que a gente comentou, pessoal? Quando eles tiveram pressão vendedora, exatamente aqui na semana do dia 16/8, na semana seguinte a gente postou aqui, ó, vendas com proteção. Proteção do mercado futuro. Depois o mercado simplesmente estourou. A gente colocou aqui, avisaram antes. Na semana passada, o que a gente falou? Stand-by. Na semana retrasada, corda pelo futuro. O mercado futuro estava segurando a movimentação do preço. Stand-by. E o que eles fizeram nessa semana no mercado futuro? Colocaram todo o lucro no bolso. Lembrando que o mercado futuro é fluxo de curto prazo. Vamos seguir bem atentos em relação a essa movimentação por parte deles na próxima semana. Lembrando, pessoal, vocês estão de parabéns. A gente conseguiu aqui 610 likes. Mais likes do que o vídeo anterior. A gente teve inclusive uma visualização menor, mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu quero é qualidade e não quantidade. Significa que mais pessoas que viram o nosso conteúdo prestigiaram deixando o seu like. Isso é muito importante para o conteúdo do canal ficar mais vistos para as pessoas físicas que operam no mercado financeiro. Se você quiser, também você pode participar dos comentários. Eu respondo um por um, e também se você quiser deixar o seu dislike, não tem problema algum. A gente é totalmente democrático aqui no conteúdo do canal para deixá-los bem informados sobre a movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, descansem bastante e semana que vem a gente está aí sempre para deixá-los muito informados sobre a movimentação do fluxo estrangeiro, seja ele oficial ou por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!